Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Mesquita. Não deixe de se inscrever porque hoje eu vou te contar como que foi o meu retorno ao Brasil depois de passar uma temporada na Inglaterra. Eu tinha ido com a minha esposa porque a ideia era ela fazer um mestrado lá, mas acabou que chegou no final do período e a gente sentiu que o dinheiro realmente não ia dar. Você imagina você bancar uma viagem dessa em Libra, que na época custava quase R$ 5 cada uma, e a gente não tinha mais condições de ficar lá. E a gente estava com uma vida mais ou menos estruturada, mas chegou um momento em que a gente virou e falou que simplesmente ia ter que voltar. Quando a gente chegou no Brasil, a gente não tinha o que fazer. A gente não tinha emprego, não tinha dinheiro, não tinha mais nada, tinha gastado tudo lá. E a única coisa que a gente tinha pra fazer era ficar na casa dos nossos pais. E você imagina uma pessoa que viveu no exterior e que trouxe todas aquelas experiências, morando de novo num local em que, embora não fosse ruim, ele trazia consigo uma série de experiências que não eram aquilo que a gente esperava. A gente esperava chegar aqui numa situação que fosse completamente diferente. A gente queria ter a nossa casa, a gente já estava casado, então a gente queria ter a nossa casa, as nossas coisas, o nosso cachorro, mas a gente se viu meio que num turbilhão. E isso deflagrou uma série de pensamentos sobre se as coisas iam dar certo, e o meu relacionamento com a minha esposa acabou ficando não abalado, mas numa nova perspectiva de o que ia vir depois. E essa é uma pergunta que, embora as pessoas jovens se façam, pra gente ele foi resultado de uma ruptura. A gente esperava continuar na Inglaterra, mas a gente não conseguiu continuar. E quando a gente voltou, a gente se viu numa situação que era absolutamente aquém do que a gente esperava que fosse. E aí era hora de tomar alguma atitude que fosse realmente transformadora. E nesse momento a gente estava numa certa encruzilhada, porque nenhum de nós dois era empregável. A gente passou bastante tempo no exterior, então a gente não tinha nenhum tipo de experiência relevante que pudesse gerar algum emprego pra gente. Nessa época eu morava em Brasília e Brasília respira concurso público. E a saída que eu encontrei foi começar a estudar para isso e buscar ser servidor público. E eu acabei passando numa prova, só que eu me vi numa situação em que esse dinheiro que a gente ganhava, ele já não estava dando para aquilo que a gente queria fazer. E nessa época, minha esposa começou a entrar num processo depressivo. A gente conversou muito sobre isso, só que ela nem sabia que isso era depressão. Então, além de toda a dificuldade que a gente estava passando, além da frustração de ter voltado quando a gente não queria, além de toda aquela dificuldade financeira que a gente estava enfrentando, ela ainda se viu nesse processo depressivo e a gente ficou sem saber o que fazer. E no meio desse imbróglio, eu comecei a pensar em qual que era a saída que eu podia ter. Eu pensei em começar a vender doce, eu pensei em arrumar um segundo emprego, mas eu não podia, porque eu era servidor público de dedicação exclusiva. E a saída que eu encontrei era uma saída que aquele cargo me permitia, que era dar aulas. Eu fui dar aula de administração, e era um tema que eu gostava, era um tema que eu conhecia, e eu eu foquei isso em administração para concurso. Só que como é que alguém que nunca deu aula na vida, alguém que não é conhecido, vai encontrar alunos? E eu lembro da primeira aula que eu fui dar, que tinha exatamente 3 alunos na sala. E esses 3 alunos eram alunos, um deles estava lá por engano, ele não sabia qual aula que era. Foi uma aula que para mim foi muito importante, mas que no final das contas representou a mudança de paradigma que eu tinha de não ter dinheiro, de não ter nenhum tipo de perspectiva, para começar a encontrar uma saída. E isso para mim foi o mais importante. O mais importante não era necessariamente aquela aula em si, mas foi o que aquela aula representou para mim. Porque ao longo do tempo, conforme o tempo foi passando e conforme eu fui entendendo como que isso funcionava e o que eu queria de fato, eu percebi que esse foi o ponto de virada mais importante. E isso foi uma virada que eu nem sabia que ia se transformar no que acabou se transformando, porque naquele momento eu precisava de dinheiro, eu precisava respirar acima da água, era tudo que eu queria. Mas isso começou a se transformar em alguma coisa muito maior. Conforme eu vi que existia a possibilidade de viver disso e de não precisar mais passar por necessidade e que aquilo reforçava outras atividades que eu queria, quanto mais eu estudava administração, mais eu entendia a administração, eu podia fazer outras provas, mas eu comecei a me voltar cada vez mais para o ensino. Meu tempo era limitado, eu já tinha um emprego e esse outro emprego ele veio para complementar. E eu comecei a pensar, será que existe alguma maneira de eu fazer o que eu faço
para que mais pessoas pudessem aproveitar? E aí entrou a internet. Cerca de um ano depois, as coisas começaram a melhorar. E aquilo que já estava muito difícil, de repente não estava tão difícil assim. A gente conseguiu sair da casa dos meus pais e a minha esposa começou a melhorar. Ela foi diagnosticada e, tomando a medicação, ela conseguiu retomar um pouco da vida dela. E conforme o tempo foi passando, ela também conseguiu passar em outra prova. E a gente chegou numa situação em que a gente estava bastante confortável, porque a gente conseguiu sair da casa dos nossos pais, a gente estava ganhando muito mais dinheiro e a gente podia começar a pensar não só no dinheiro agora, mas em se desenvolver, em fazer as coisas que a gente gostaria. E eu podia me dedicar mais ao meu canal, a minha esposa poderia se dedicar às coisas que ela queria fazer na época, que eram coisas importantes, e a gente começou a ver outro sentido para a vida, um sentido que muito pouco tempo antes a gente não conseguia enxergar. E embora na época eu não quisesse voltar, o que eu percebi foi que esse foi um dos melhores movimentos que a gente fez. É claro que a gente queria ficar, é claro que a gente queria que isso tivesse dado certo, mas não deu. E a gente encontrou formas de lidar com isso. Quando você tá no meio do olho do furacão, é muito difícil você ver, e foi muito difícil pra gente. Quando a gente estava na casa dos meus pais, quando a gente não tinha ideia do que ia fazer, é claro que esse momento é um momento de você chorar, é um momento de você se desesperar, é um momento de você ficar perguntando o que vai acontecer, mas é um momento também de reconhecer as coisas boas. Eu tinha um teto, eu tinha comida, eu tinha possibilidade de estudar, eu tinha tempo para poder me reorganizar, eu tinha tempo para cuidar da minha esposa, e isso foi uma das coisas mais importantes que aconteceram pra gente. É claro que ficar lá teria sido bom, mas voltar acabou sendo muito melhor. Se você gostou do vídeo, deixe o seu curtir aqui, inscreva-se no canal e deixe um comentário. Você já passou por uma situação em que você precisou se reinventar? Em que você precisou ver diferente uma situação que não necessariamente era positiva, mas que acabou se tornando depois de um tempo? Inscreva-se aqui para você não perder nada do que a gente traz para você e a gente se vê na nossa próxima oportunidade. Até lá!